Amém. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Você está alegre com tudo que já aconteceu até aqui? Diga amém. Oh, glória. Eu queria aproveitar os irmãos de pé rapidinho. Eu quero agradecer a Deus, né? Agradecer a direção da Melhor Idade pelo convite. E digo de coração, eu que deveria estar aqui sentado ouvindo a cada um de vocês. Oh, glória. Mas é uma honra, né, estar aqui com esta oportunidade. Eu queria que os irmãos abrissem Mateus, aproveitar os irmãos de pé, Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Mateus 6, 19 a 21, para a gente estar ganhando tempo, em nome de Jesus. Glória a Jesus. Mateus capítulo 6, versículo 19 a 21. Diz assim a palavra de Deus: Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Podeis assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Jesus. Eu não costumo falar isso não, mas diz isso aí para o teu irmão. A missão ainda não acabou. Fala para o teu irmão. Fala de novo, mais forte. A missão ainda não acabou. Oh, glória. Fala assim, ainda tem vida aí. Oh, glória. Louvado seja Deus. Vamos louvar ao Senhor. Que não passe de nós o teu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Que não passe de nós o seu Espírito. Tudo que foi dito a nós venha se cumprir. Que não seja preciso que se levante outra geração, que vá avante, venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdote santo para te oferecer um perfeito louvor. Em nossas vidas fluir o teu querer. Geração de adoradores, queremos ser sacerdote santo para te oferecer um perfeito louvor. Em nossas vidas fluir o teu querer. Oh, glória, aplauda ao Senhor. Vai se cumprir na nossa geração. Oh, glória. Não será preciso que levante outra geração. Deus tem um plano ainda com esta geração. Oh, glória. Oh, glória. Obrigado, glória a Jesus. A palavra que nós lemos em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, o Senhor está dizendo, as palavras do Senhor Jesus: não ajunteis tesouro na terra. Ele está dizendo, não ajunteis tesouro na terra. E ele dá o motivo, onde a traça e a ferrugem tudo consomem. Mas ele diz assim, mas ajuntai tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e não roubam.
conselho do Senhor Jesus. Pastor, o que o Senhor Jesus exatamente quer dizer nesta passagem do Sermão do Monte para aquela multidão e para todos nós aqui hoje? O Senhor Jesus, Ele não está dizendo para a gente desistir desta vida aqui, no que diz respeito ao nosso trabalho, a prestar concursos, a ter uma casa boa, um carro bom, ter um helicóptero se você puder. Ele não está falando nada disso. Ele tá dizendo o seguinte: não ajunteis tesouro na terra. Ele está dizendo assim: não incline o teu coração para as coisas que estão aqui na terra. Por quê, pastor? Porque as coisas aqui da terra é o reino da terra. Existe o reino da terra e o reino dos céus. Ele está apresentando dois reinos aqui para a gente. E está falando para a gente priorizar o reino do reino dos céus. Então continue trabalhando, continue tendo o que você puder. Agora o teu coraçãozinho não pode estar totalmente envolvido pelas coisas que vão perecer aqui na terra, porque esta terra há de perecer. O convite e o conselho do Senhor Jesus Cristo para todos nós e para aquela multidão que estava lá era o seguinte: olha, vocês não ficam muito engraçadinho com esta terra não, com este reino não, porque eu não vim dar vida para o coração de vocês esteja voltado para esse reino, para vocês não se encherem com o coração e não se distraírem, porque é verdade. Aqui nós já ouvimos, do irmão Eduardo, ouvimos da irmã Emília, ouvimos vários relatos aqui, que a sociedade, o reino da terra está enfermo. E aonde está a cura? Nas tuas mãos, nas minhas mãos, porque ainda há vida nas nossas mãos, ainda respiramos, e nós somos a solução para este reino da terra, para dizer para eles o que Jesus está dizendo: não ajunteis tesouro na terra, mas ajuntais tesouro no céu. É isso, esse recado, essa mensagem que o Senhor Jesus quer usar a minha e a sua vida. E Ele está nos direcionando para isso, está dizendo... as pessoas achavam Jesus como uma ameaça na época, achando que Jesus veio formar um reino na terra. Existia até grupos lá, na época do Senhor Jesus. Grupos, os zelotes, por exemplo, tinham os zelotes, que significa zeloso, fervoroso. Esse grupo, eles brigavam porque eles não queriam que o domínio de Roma, César, ele dominava toda a região da Judéia e os judeus, colocando eles debaixo de impostos. E eles não queriam isso, achavam que deveria só Deus governar. Na verdade, eles queriam ser livre dos impostos. Então, eles achavam, de repente, a gente está procurando alguém, está esperando alguém da raiz de Davi, de repente é esse aí que arrasta a multidão. Jesus nem ligou para esse grupo. Tinha outro grupo também, chamado os herodianos, e eles se preocupavam. Esses herodianos eram um grupo de judeus partidários da época também, eram judeus, soldados, que serviam ao Império Romano, eram favoráveis, apesar de serem judeus, eles eram favoráveis ao domínio de Roma, de César, sobre aquele povo judeu, toda a Palestina, toda a Judéia. E eles ficavam preocupados, achando que o Senhor Jesus, eles queriam pegar o Senhor Jesus em algum ato. E ele, lá no capítulo 22, eu anotei aqui, lá no capítulo 22, do versículo 15 a 21, os fariseus que eram ligados a esse grupo, herodianos. Por que herodianos? Eles eram gratos ao rei Herodes, o Herodes o Grande, o primeiro Herodes, que esse Herodes, ele tinha reedificado o templo de Jerusalém. Então eles eram gratos, esse grupo era grato a esse rei Herodes, E eles então eles na verdade queriam arrumar salário, eles eram assalariados do Império Romano. E agora, todo mundo que era contra o Império Romano, os herodianos iam lá, soldados, querendo pegar para poder levar a julgamento, enfim.
E eles achavam Jesus como uma ameaça. E agora, no capítulo 22 de Mateus, do verso 15 a 21, os fariseus chamam os herodianos, vamos lá que a gente vai pegar Jesus agora. E chega lá os soldados com os fariseus, os religiosos da época. E começa a falar, eu queria conferir aqui com vocês, ele diz assim, a questão do tributo, diz assim: então, retirando-se os fariseus consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra a Jesus. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: mestre, ó como eles chegam sorrateiro, achando que Jesus estava querendo criar um império aqui na terra. Mas Jesus estava falando: meu reino não é daqui, o meu reino é dos céus. E agora eles chegam e diz: mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus, segundo a verdade, sem te importares com o que quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Eles chegam com uma sorrateiramente querendo pegar o Senhor Jesus para que ele fosse preso pelos herodianos, achando que ele era o libertador dos judeus sobre os impostos. Mas isso não tinha nada a ver. Agora Jesus vai responder: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele lhe disse: de quem é esta efígie e essa inscrição? Disseram-lhe eles: de César. Então ele lhe disse: dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Oh, glória! Ele está dizendo assim: o meu reino, vocês ficam brigando por aí, ó. O meu reino não é desta terra. O meu reino é um reino eterno. O meu reino é outro. Eu estou preparando aqui um povo para morar nesse reino eterno. E Jesus começa a dar esse exemplo aqui, dizendo aqui: vocês brigam por esse reino, mas eu não quero que os meus servos fiquem focados neste reino, porque rapidinho vai acabar. Daqui a pouco, se não cumpre a grande promessa da volta do Senhor Jesus, pode voltar para cada um de nós. Se nós temos, ontem mesmo estávamos fazendo uma visita e a gente estava falando sobre isso. Se a gente pode ter uma certeza, se pode se chamar de uma certeza, é quando a gente deita a cabeça no travesseiro. Mas quem sabe se vai acordar amanhã? Será que eu sei que eu vou acordar amanhã? Então, por isso que o Senhor Jesus quis desprender aqui a gente da terra. Ele está falando: não ajunteis tesouro na terra, porque as pessoas que se preocupam muito com esta terra, a gente tem aqui, ó, pessoas da melhor idade, pessoas experientes, pessoas que já se preocuparam muito. Eu que estou quase chegando lá, olha que nem cabelo mais eu tenho, de tanto que me preocupar. Dou até pouco trabalho para o Senhor Jesus quando ele fala: até o cabelo de vossas cabeças estão todos contados. É fácil contar os meus. E aí, essas tribulações, elas começam a apagar, a criar uma nuvem sobre a nossa vida, e a gente não cumpre a missão que o Senhor determinou para todos nós. Porque os problemas vêm tomando a nossa vida. Aí a gente não consegue, como a irmã Emília aqui estava falando. O que eu vou fazer? Se a gente for ficar contando problemas aqui, a gente vai começar a chorar aqui. E não vem para a igreja e não vai adorar a Deus. E não é isso. Por isso que o Senhor queria poupar a gente. Não ajunteis tesouro na terra. Não coloca o coração de vocês aqui nesta terra. Porque há um reino mais excelente. Então tem uma missão para todos nós cumprir aqui na terra. E o Senhor Jesus cumpre a sua missão. Em Lucas capítulo 2, eu vou adiantar. Em Lucas capítulo 2, desde menino, o Senhor Jesus tinha 12 anos de idade. E era costume de todos, de ano em ano, ir para uma festa chamada Festa da Páscoa, que a igreja conhece. E todos da região da Galileia, e Jesus era dessa região de Nazaré, e eles caminhavam cerca de 5 dias, cerca de 150 quilômetros mais ou menos, e eles caminhavam todas as famílias caminhavam até Jerusalém, e lá ficaram por alguns dias, 5 dias mais ou menos a festa. E aqui está narrando essa história. Só que ao passar a festa,
Eles voltaram, todos voltaram. E a Maria e José perceberam que Jesus não estava ali. Um dia depois eles foram perceber que Jesus não estava ali. E eles se preocuparam, procuraram em parentes, andando, e procuraram e resolveram voltar. Resolveram voltar para ver onde estava Jesus. Voltaram para Jerusalém. 3 dias depois, eles acharam o Senhor Jesus no templo. O Senhor Jesus achou no templo fazendo sabe o quê? Ouvindo e interrogando os anciões, os escribas, os inteligentes. O Senhor Jesus, ele estava ouvindo. Oh, glória! Ele estava ouvindo, ele estava se preocupando com o reino dos céus. Já 12 anos de idade, ele já estava para dar o exemplo para a gente. Colocar o nosso coração no reino dos céus. Então, escute isso. Eu queria abrir um parênteses aqui. O Senhor Jesus, ele ouvia. Tem muita gente que está pagando um preço muito grande. Eu mesmo já caí em muitas coisas, decisões da nossa vida, que a gente não recorre a essas pessoas da melhor idade. A gente não recorre ao pai, à mãe, e depois, não, eu sou dono do meu nariz, e a primeira coisa que quebra é o nariz. Pessoas que não ouviram conselhos de pessoas mais velhas, e tomaram a decisão, e hoje estão em vários lugares que você possa imaginar. Jesus ouvia os conselhos. Escute isso. Hoje tem pessoas que não ouviram conselhos, ainda estão vivos, estão pagando um preço. Outras pessoas que nem no meio da gente está mais, porque não soube ouvir conselho dos 60 a mais, melhor idade, dos anciãos. A sociedade está toda de cabeça para baixo, porque muita gente não ouve as pessoas mais experientes. Então, o Senhor Jesus, ele parava para ouvir, ele ouvia. E eu queria fazer outra pontuação ainda. Nós estamos assim com a nossa igreja, sem a igreja, não só a igreja brasileira, mas a mundial. Nós não cumprimos mais a nossa missão, porque não seguimos esse conselho do Senhor Jesus. E até a igreja do Senhor, porque se preocupa muito com essa terra. E existem pessoas que chegam novo na igreja, 1 ano de evangelho, recebeu Jesus, 1 ano, 2 anos, 3 anos, e já chega, não, esse aí tem chamada. Unge ele logo a diácono, a presbítero, a pastor. E não para ter uma história com Cristo. Não para ter uma experiência. Unge a pastor, unge a apóstolo, unge a monge, porque esse aí tem chamado. Escute isso. Uma coisa que as coisas não são, as coisas ela tem cadenciamento. Existe uma coisa, você parar para ouvir, mas é um cantor famosíssimo. Nossa, o cantor é famoso, ele recebeu Jesus como Salvador. O maior bruxo ele tem, nossa, esse bruxo ele tem um testemunho impactante. Já pastor logo. Ei, Jesus ouviu, senta e vai ouvir. Ô glória! Senta e vai ouvir quem tem mais tempo. Quem é mais experiente, sabe por quê, irmãos? Porque não é que você vai ficar, você olha na internet e vê gente pegando esse púlpito, jogando para o alto, saindo correndo pela igreja. Nossa, cheio do poder. Nossa, unge logo. Aí a igreja fica doente, cheia de problemas. Por quê? Porque não ouve, não quer aprender com os mais velhos. Senta. Porque a pessoa está fazendo mal, o pastor se empolga e vai, não, vamos ungir esse aqui é apóstolo, esse aqui é porque é famoso, não, esse aqui, não, você está fazendo mal para a pessoa, tem que sentar igual Jesus, tem que ouvir. Por quê? Pastor, mas explica o porquê. Claro que explico. Por que precisa ouvir? Porque o que determina quem você é no Evangelho é a história que você tem com Deus, a experiência que você vai carregando e juntando com Deus. Por quê? Porque virá ventos.
Por que é importante você ouvir? Lá no capítulo 7 está escrito: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo ao homem prudente. Por quê? Virá tempestade. Essas pessoas têm que ver a tempestade. Elas nem passaram por tempestades. Como é que quer ser o quê? Vai sentar e vai ouvir. O que determina são aqui, 40 anos de evangelho, 30 anos de evangelho, 20 anos de evangelho. Não é, ai, que coisa linda, vamos. Não, ouve os mais velhos. Oh, glória. Ouve o mais velho. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou dar uma corridinha aqui. Primeiro ponto que eu queria pontuar, Jesus falou. Aí quando Maria chega e encontra Jesus no meio dos doutores, ouvindo e perguntando a eles. E aí ela disse assim, ela diz: e quando viram, maravilharam-se, e disse sua mãe: filho, por que fizeste assim conosco? Eis que teu pai e eu, ansiosos, te procurávamos. E ele lhe disse: por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios do meu pai? Jesus se preocupava com os negócios, com o reino dos céus. Mas aqui continua para dizer, será que Jesus foi folgado? Não, não foi. E eles compreenderam as palavras que lhe dizia. E desceu com eles, Jesus desceu com eles e foi para Nazaré. E era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no coração todas essas coisas. Escute isso. O Senhor Jesus, Ele quer nos dar o exemplo que nós devemos nos preocupar com o reino dos céus e procurar muito mais ouvir, porque a palavra de Deus diz assim, né? A gente deve ser sempre pronto para ouvir e tardio para falar. Mas as pessoas hoje querem mais falar do que ouve aqui, ouve aqui, O mundo está de cabeça para baixo porque não ouvem os mais velhos. Não houve a experiência com Deus. Só que aqui tem um memorial diante de Deus. Tem um memorial. O Senhor Jesus, Ele nos inclina para que a gente se importe com o reino dos céus. Continue fazendo a sua vida, mas não entregue sua vida totalmente a este mundo, aos bens materiais, seja o que for. Inclina a sua vida, porque muitas almas estão perecendo. Engraçado que essas pessoas que não querem ouvir, que salta, que pula, está cheio do poder, né? Parece que está cheio do poder, né? Aí você faz um testezinho. Fala assim, vem cá, vamos ali fazer uma visita? Vamos evangelizar? Ah, não, que eu estou com uma dor aqui, que eu estou com uma dor ali, que eu não posso, eu só com o microfone que tem poder. Mas vamos ali evangelizar? Não, não posso. Irmão, se preocupe. Se preocupe com isso. A pessoa que não tem história com Deus e não tem desejo de ganhar alma. Para que poder? Não, eu leio a Bíblia, tem que ler mesmo. Ah, eu leio a Bíblia toda 10 vezes por ano. Você lê para quê? Para que você lê? Para evangelizar, cumprir a missão. Aleluia, aleluia. Então existem pessoas aqui que têm história com Deus. E nós devemos, tirar o chapéu. Ouvir essas pessoas. Não é qualquer. Não, porque eu não posso, porque eu tenho problema, sabe? Eu tenho... para isso aí eu não tenho tempo. Não pode. Ah, eu não... Meu irmão, se você for parar por causa de problema, o Evangelho, como é que Deus confiou algo na nossa mão? Ele falou assim, João 15,16, já não escolhestes vós a mim, mas eu escolhi a vós e vos nomeei. Para quê? Para saltar, ficar só saltando e pulando. Não, para que vades e deis frutos, ganhe almas, e o vosso fruto permaneça. Para permanecer tem que ouvir, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Então, a gente fica assim, tem que ter história com Deus. Vai criar uma história com Deus. Eu tenho que criar uma história com Deus. Então nós temos essas pessoas que estão aqui,
anos de evangelho, já passaram, são tudo palmeiras, vários ventos passaram na vida, mas só balançou, mas está aqui. Por quê? Porque ouviram, souberam ouvir e são exemplo para todos nós. Tem 2 meses que eu fiz eu sempre estou lembrando do meu avô, tem 2 meses que eu fiz a cerimônia de sepultamento do meu avô, 102 anos, homem íntegro, um homem que tem uma história com Deus igualzinho a Abraão, não dá tempo de falar, mas a história de Abraão. Ele uma vez teve um sonho, pedreiro, a vida toda, cumpriu a missão. Deus espera que nós cumpramos nossa missão. Por isso que Ele quer preparar a gente na palavra. Meu avô teve um sonho, na década de 60, por aí, 60 e pouco. Ele teve um sonho, pedreiro, Rio de Janeiro aqui, morando no Jacarezinho, cheio de filho, sei quantos filhos, quase 10, não sei, na época. O Senhor pegava ele no sonho e levava ele até um lugar. Ele falou: Senhor, o que é isso? Aonde o Senhor está me levando? Espera, Cícero, vou te mostrar. E mostrou um lugar, uma montanha. Ele falou assim: Senhor, que montanha é essa? O Senhor falava para ele: é Serra do Leão. Cícero, é Serra do Leão. Essa serra, eu preciso que você venha aqui evangelizar um povo, atrás dessa serra aqui. Resumindo, meu avô acordou no sonho, convicto, e foi para o pastor Antilde, lá de Vieira Fazenda, Igreja Batista de Vieira Fazenda. Morreu também com 99 anos, pastor Antilde. E meu avô chegou e falou para o pastor Antilde. E eu era de lá, eu era criança, eu era de lá dessa igreja. E o que meu avô fez? Falou com o pastor Antilde, vamos fazer isso aí, Cícero. Já que Deus te mostrou, mas você sabe onde é? Ele, não sei. Então não tem problema não, Cícero. Aí o Cícero falou: eu só quero Bíblia, me doe Bíblias. 365 Bíblias. Ele saiu cheio de mala, foi para a rodoviária. Pegou um ônibus, daqueles ônibus antigos, que tinha estrada alguns eram asfaltados, depois começou barro. Sabe onde era essa serra? Lá entre Mato Grosso e Paraná. E Deus foi provendo. Ficou cerca de, acho que, se não me falha a memória, uns 8 anos lá. Quando ele chegou perto de uma serra, depois de algum tempo, ele chamou uma pessoa e falou: aquela serra lá é Serra do Leão. O homem virou para ele e falou: como é que o senhor conhece essa serra? É Serra do Leão, sim. Ele falou assim: amém. Ele foi lá e ganhou almas, fundou igrejas no Paraná, Mato Grosso, uns 8 anos, hoje está lá, ó. Mato Grosso do Sul, ficou 8 anos lá, até minha irmã nasceu lá em Mato Grosso. Então, é a missão que o Senhor Jesus quer que cada um de nós cumpramos. Às vezes a gente fica distraído muito com essa vida, não quer escutar para ter alicerce, para pregar o Evangelho, mas o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele deu uma missão lá atrás, a gente conhece muito bem essa história. Deu lá, quando chegou, chamou Abraão, no capítulo 12 lá de Gênesis, a gente conhece. Abraão cumpriu a missão dele, veio os filhos, Isaac e Jacó, ficaram lá no Egito, 400 e poucos anos. Aí o Senhor ouve o clamor do povo e fala: vem cá, eu vou levar vocês para uma terra que mana leite e mel, a terra prometida que eu prometi lá para o meu servo Abraão, e eu vou botar vocês. O povo vai, prova todos os milagres da terra, aí chega em Números 13. Agora Deus fala para Moisés, homem de Deus, fala assim: Moisés, chama um de cada tribo, os maiorais de cada tribo, os mais velhos, os maiorais lá, e manda lá para a terra que eu falei, é lá que vocês vão tomar posse. Vocês conhecem a história, os 12 foram 12 homens, cada um representando uma tribo. Foi lá, viram que a terra manava leite e mel mesmo. Foram lá cumprir a missão, cumpriram a missão. Eles, todos os 12, foram lá e cumpriram a missão. Chegaram lá na terra, viram que a terra era boa, trouxeram as informações. Só que vocês conhecem a história que 10 quando chegaram, vieram fazer o coração do povo derreter. Milhões de pessoas ali chegaram para Moisés, Arão e toda a congregação e fizeram derreter o coração do povo. Mas chega um homem chamado Caleb, e vocês conhecem muito bem essa história. Olha o que Caleb fala.
Caleb, Números 13, Caleb chega e diz: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-lo em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Oh glória! Mas sempre tem pessoas, esses 10, continuaram, perseveraram e dizer, mas lá tem homens gigantes. E quem disse que o mundo não tem coisas gigantes para atrapalhar a nossa caminhada para nós chegarmos na terra prometida? Quem disse? Quem disse que não tem? Tem muitos obstáculos. Por isso que o Senhor quer tirar a gente, o foco da nossa vida, desta terra. Porque Ele está preparando um povo para morar no céu. Mas nós temos que cumprir a nossa missão aqui na terra, que é pregar o Evangelho. E 10 desses homens fizeram derreter, fizeram o povo desanimar. E tiveram suas consequências. Esses 10 morreram de pragas perante o Senhor. E teve por causa dessa decisão errada, muitos ficaram pelo caminho, morreram de 20 anos para cima, todos morreram no deserto. Porque eles ficavam falando, os nossos filhos ficarão como presas por esses gigantes. Aí Deus toma a decisão, pois os teus filhos vão entrar e não serão presos, e vocês vão morrer os 40 anos aqui no deserto. Então não devemos dar atenção, qualquer coisa que queira desviar a nossa atenção. O Senhor quer poupar a gente. A gente precisa ter foco. Por quê? Aí vem Caleb agora. Eu quero adiantar, eu quero ir para terminar aqui. Aí lá em Josué, tem toda essa questão, pessoas querendo desanimar, tirar o foco da igreja. Mas agora, Moisés já está velho, e agora começa a distribuir as terras, começa a distribuir para cada tribo. E agora vem a tribo de Judá, e Caleb vem, 85 anos agora Caleb. 45 anos depois desse episódio, vem Caleb. Ainda tem uma geração de Caleb aqui. Oh glória! E Caleb, quem deu força para Caleb? Foi Deus. Deus que sustentou Caleb, porque Caleb foi fiel. Caleb cumpriu a sua missão. E lá atrás já tinha promessa para Caleb. Deus falou para Moisés, você vai dar essa terra, a melhor terra que é Hebron, tu vai dar para Caleb. E agora vem os filhos de Judá, tudo novinho, sem história nenhuma. Vem aqui, Josué, nós queremos essa terra. Mas Caleb vai lá. Mas olha Caleb andando. Aí Caleb vai. Aí eles estão gritando lá com Josué. Josué já velho. Da tribo de Efraim, Josué tem que repartir a terra. E aí vem, não, porque dá para mim, Josué. Aí Caleb fez calar todo mundo, falou, Josué, você estava comigo lá naquele dia. Há 45 anos atrás eu tinha 40 anos. Hoje eu tenho 85 e me encontro com a mesma força que eu tinha lá aos 40 anos, porque Deus tem me dado essa força. E você lembra que Deus falou para Moisés que esta terra de Hebron seria minha. Oh glória! Sabe por quê? Porque eu tenho uma história com Deus. Esses novos aqui, você sabe. Ei, tem promessa para os antigos, viu? Para a melhor idade. Essa promessa vai cumprir. Eu não sei quanto tempo vocês estão esperando promessa, não. Mas ainda não. Deus, Ele ainda tem as promessas e vai concretizar. Não acabou a missão. Tem uma geração de Caleb. Oh, glória! Tem que respeitar a geração de Caleb. E Josué reconhece. Aí Josué, mas só que tem uma coisa, Caleb. Ainda tem ainda um restante daqueles filhos, nessa terra de Hebron, ainda habita gigante. Caleb falou, eu tenho força. Oh glória, ainda tem força aí. Os jovens devem ter se tremido todo. Mas Caleb não, porque Caleb tinha história com Deus. Caleb tinha os ombros largos. Porque tinha história. Quem tem história com Deus
tem um memorial diante de Deus. Caleb falou, eu vou lá. Assim como Deus falou que ia dar aquela terra, hoje eu com 85 anos, eu vou entrar e vou sair no meio daquele povo e aquela terra será minha. Ô glória! E assim foi, ô glória. E assim foi. Não acabou a missão. Ô glória. Ainda tem lenha para queimar. Ô glória. Está pensando que é os novinhos que vão conseguir? Eles vão se inspirar aqui, ó, na gente, ó, nas pessoas que têm sustentabilidade com Deus, tem história com Deus. Nós seremos exemplo para eles. Eles devem ter olhado Caleb assim, eita, 85 anos. Toda igreja levanta em nome de Jesus que eu vou orar. Vamos receber essa força de Caleb que ainda não acabou a história. Se estão pensando, a doença não vai parar, não, porque Deus vai trazer uma unção de cura hoje, ô glória. Vai trazer uma unção, uma força, vai trazer a força dobrada que sustentou Caleb, ô glória. Vamos orar ao Senhor, ô glória. Amado Deus e eterno Pai, meu Deus, a Tua palavra foi pregada e nós fizemos menção, Senhor, que existe um povo, Senhor, aqui na terra, que está há muito tempo na Tua presença, não é pela força do braço deles não, mas eles são exemplo para nós, porque eles confiaram no Senhor, e o Senhor sustentou eles até o dia de hoje. Meu Deus, e hoje nós clamamos, eu te peço, Senhor, que nada possa parar estas pessoas, Senhor, da melhor idade, que as pessoas muitas vezes pensam que a caminhada deles acabou, mas Caleb nos traz o exemplo, Senhor, que só está iniciando a caminhada deles, ainda tem lenha para queimar, Senhor, para isso eles precisam de força, aquela força que o Senhor deu para Caleb. Então derrama essa noite uma chuva, meu Deus, pela Tua misericórdia, Senhor, o bálsamo, Senhor, traz sobre a Tua igreja, Senhor, sobre as pessoas, Senhor, porque elas estão convictas que tem que continuar a missão, Senhor, para dar exemplo a esses jovens de hoje, Senhor, que por qualquer coisa, Senhor, estão sendo debilitados, caindo por depressão. Meu Deus, tem que ter ainda força nesses homens, nessas mulheres de Deus, Senhor. Então desça, Senhor, um bálsamo, eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor, que haja vigor, Senhor, da planta dos pés ao alto da cabeça, que ela se sinta fortificada, Senhor, que ela se sinta animada, Senhor, que ele se sinta animado, Senhor, na Tua presença, porque, Senhor, essa geração, Senhor, nova precisa desse povo. Esse povo mais velho não pode sucumbir, Senhor, porque eles têm que passar para a geração futura, Senhor. E a Tua palavra, Senhor, nós louvamos aqui, que não se levantará outra nação, mas essa geração que aqui está, Senhor, provará do melhor desta terra. Oh glória! Em nome de Jesus, em nome de Jesus, aplauda ao Senhor Jesus. Eu agradeço a oportunidade.